Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Zé Ivaldo e assim, será que tem tudo certo para ele voltar para o Cruzeiro na próxima temporada? Teria alguma chance dele voltar nesse meio do ano? Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o zagueiro que vive um impasse lá pelo Atlético Paranaense e já pode assinar um pré-contrato a partir do mês de julho desse ano. Além disso, sobre o Pedro Castro, ele vai ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro, assim como o Edu. Será que tem a possibilidade de ele ir para algum outro time? Eu quero comentar aqui com vocês e também falar sobre o Marlon e o William, os dois laterais aí do Cruzeiro, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Será que poderiam... eu quero falar aqui sobre a fase excelente, né, que os dois vivem, realmente inacreditável, o tanto que eles têm jogado bem. E não eram dois jogadores que todo mundo queria não, era até meio que escanteado por várias equipes. O William também muito tempo de lesão, que eu quero falar aqui sobre a fase excelente com o técnico Pepa e os seus dois laterais. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Inclusive tem um salve aqui para dois de vocês, onde no caso tem o Pedro Henrique, que foi um dos primeiros a comentar, ele que é lá de Poços de Caldas, valeu demais. Um abraço aí pra você. E outra para o Oswaldo Pereira, ele que é lá de Uberlândia, falou aí desse jogo do Cruzeiro ontem, que pode ser lá contra o Atlético. Valeu demais. E Oswaldo, um abraço para você, o pessoal de Uberlândia. Caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, de onde você é. Tem grande chance de você aparecer aqui no canal. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado do Clube KTV, onde, no caso, para você assistir esses jogos aí do Cruzeiro, inclusive é uma partida contra o Grêmio no meio de semana. Lembrando que tem vários planos para você assistir aí, ó, com alta qualidade de som, imagem, Full HD, sem delay, a partir de R$30 os planos mais baratos, e tem várias opções. Vários jogos do Cruzeiro, né, todos disponíveis para vocês, jogos da Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, filmes, séries, tudo ao vivo, e que está sendo importantíssimo para mim, que eu estou assistindo os jogos aqui na Argentina, né, por agora, e para você que mora no exterior também, vale para todo o Brasil e também para o exterior. O Premiere simplesmente não funciona aqui. Tem assinatura, tudo mais, não funcionava de forma alguma, tentei contato, o Premiere não solucionou de forma alguma. A minha solução foi o Clube KTV, que no caso eu estou assistindo todos os jogos do Cruzeiro por lá. Tem o que? 3 meses basicamente, né? Então tá sendo uma mão na roda pra mim. E caso você não tenha onde assistir esse jogo, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Minha indicação aí pra vocês, que vai estar então o WhatsApp. Você fala aqui que veio pelo Cruzeiro News pra você assinar hoje mesmo. Lembrando que quando não for dia de jogo, igual o jogo é quarta-feira, esse vídeo tá saindo na terça, você pode mandar mensagem hoje e fazer um teste, né? Pra você ver como que funciona, como que é o site. Faz um teste ali de 2 horas, 3 horas pra você ver a funcionalidade, bem interessante também. Bom, quero falar aqui sobre a excelente fase dos dois laterais do Cruzeiro, onde o SofaScore trouxe alguns levantamentos do William e também do Marlon nesse jogo de ontem de domingo contra o América, que eu vou deixar aqui para vocês. Crédito também para o blog da Raposa, que trouxe aí tudo arrumadinho, né, para nós, que eu vou comentar aqui, ó. Marlon e William contra o América. Os dois, o Marlon jogou 90 minutos, o William saiu no 78, que entrou o Igor Formiga e deu uma bela assistência pro Gilberto, né? Mas enfim, o Marlon marcou um gol e também o William deu uma assistência. Então, para você ter uma ideia, a participação ofensiva deles. 2 desarmes do Marlon e 3 do William. Cortes, 1 do Marlon e 2 do William. Interceptações, 1 do Marlon, nenhum do William. Passes decisivos, 3 para cada lado, além também de uma nota média de 7,5 para o Marlon e também para o 7,2 para o William. O Marlon que foi o maior pontuador também no Cartola, né? Foi o melhor jogador do Cruzeiro nesse jogo. Não, o melhor foi quem? O Gilberto, até fiquei surpreso. Mas enfim, um dos melhores do Cruzeiro e no Cartola também foi o melhor da rodada do Campeonato Brasileiro, pontuando quase 16, né? Se eu não me engano, nessa última rodada, porque viveu uma fase muito boa os dois laterais. E até falei aqui no início do vídeo, né? Não eram dois jogadores que todo mundo queria, não. O Cruzeiro tava brigando com Bahia, Vasco, Atlético Paranaense, Fluminense. Não, muito pelo contrário. O Marlon, o Cruzeiro foi buscar na Turquia, no time pequeno da Turquia, né? Bem médio, né? Não é, por exemplo, o Başakşehir, o Trabzonspor, que seria, por exemplo, o tamanho de Cruzeiro e Fluminense aqui no Brasil. Não, um time médio, lá do meio de tabela. E ele vem pro Cruzeiro 9 partidas, 1 gol e 2 assistências. O Marlon, o que ele tem jogado defensivamente também, nossa senhora, sinceramente, eu nunca vi um lateral no Cruzeiro que ataca e defende bem. Vocês já viram isso? Não sei se eu tenho na memória muito o Egídio, que só atacava, defendia nada. O Gilberto, o Diogo Barbosa também, em 2017, da mesma forma. Nos últimos anos eu nem conto, né? Tanto que foi ruim no Cruzeiro. O Matheus Bidu, ano passado, também atacava muito melhor do que defendia, né? Então, o Marlon tem sido, nossa, uma peça fundamental. E ele pertence ao Cruzeiro, tá? Não está emprestado pelo Fluminense ou algo nesse sentido. 25 anos de idade. O William, que já demonstrou mais futebol, né? O William Furtado, 28 anos, que vivia uma fase de incerteza, porque desde 2020 ele não jogava, tinha quase 3 anos que ele não atuava com frequência. Jogou lá no Schalke 04, emprestado pelo Wolfsburg da Alemanha, que foi o time onde ele jogou mais de 80 jogos, desde quando foi campeão olímpico pela seleção brasileira e saiu do Internacional em 2017.
chega nesse ano para o Cruzeiro com contrato até julho, prorrogável até, pode ficar até no Cruzeiro até o final de 2024. Se ele bater algumas metas, com certeza já vai ter esse seu vínculo já estabelecido no contrato, chegando a determinado número de jogos, gols, assistências, renovando esse seu vínculo. 11 partidas, 1 gol e 2 assistências, números parecidos, né, dos dois laterais. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você tem achado dos jogadores que caiu como uma luva, realmente, nesse time do técnico Pepa e como ataca bem e defende. Estou muito surpreso, bem encantado com os dois jogadores que não é que tá jogando bem só nessa sequência de vitórias não, viu? Contra o Náutico no primeiro jogo, o Marlon jogou muito bem, o William jogou muito bem, contra o Corinthians também fora de casa, os dois foram fenomenais, inclusive a assistência para o primeiro gol do Brasileirão do Oliveira foi do Marlon, então assim, uns dois caras que têm vivido uma fase muito boa e que merecem demais, ninguém acreditava neles dessa forma, contra o Cruzeiro acreditou e o técnico Pepa tem dado excelentes oportunidades para os jogadores. Quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo então, sobre o Pepa e também essa fase excelente do Marlon e do William. Bom, quero falar aqui agora sobre o Zé Ivaldo, notícia importante, onde o portal Cruzeiro Notícias, lá no Twitter, excelente também a cobertura deles, trouxe essa informação que eu vou deixar aqui na tela e vou ler com vocês, para você ficar tudo por dentro aí para vocês, tá? A situação do Zé Ivaldo com o Atlético dificilmente vai se resolver. O clube não quer ceder ao pedido do jogador e o jogador não quer ceder ao pedido do clube em relação a valores para renovação contratual. Podendo assinar um pré-contrato no meio do ano, o Cruzeiro continua muito interessado no retorno do jogador. Uma pessoa próxima a ele revelou que o Zé Ivaldo e a sua esposa estão de olho em toda a movimentação criada pelos cruzeirenses nas redes sociais, pedindo pelo retorno do jogador, disse aí então Samuel Venâncio, no caso no seu canal. Então assim, é uma notícia muito boa e realmente, né, a esposa do Zé Ivaldo, que desde o ano passado gosta muito da torcida do Cruzeiro, que viveu uma fase muito boa aqui na Raposa e que tem acompanhado os pedidos da torcida, que é gigante, né? Eu aqui no canal, na medida que posto também, sempre posto um vídeo do Zé Ivaldo e não é de hoje, jogador que tem 26 anos de idade e que jogou o clássico de domingo contra o Curitiba, jogou metade do jogo, né, 45 minutos, entrando no segundo tempo. 18 partidas nesse ano pelo Atlético, 2 gols e uma assistência. Ele só não tem jogado com mais frequência porque ainda não acertou essa sua renovação. Se não renovar, deve ficar com um clima estranho na metade do ano em diante no Atlético Paranaense e possivelmente não chegaria antes, porque se tivesse, teria que ter uma liberação. O Atlético Paranaense não é muito de liberar os jogadores, mesmo com uma compensação financeira, faltando, por exemplo, 5, 6 meses para terminar, e possivelmente já deve ter passado até julho, essa média de 6, 8 jogos, né, que um atleta pode defender um clube na Série A e depois não poderia defender o Cruzeiro, né? Caso ele jogue 6, 7, 8 jogos pelo Atlético na Série A, que vai vir a acontecer uma hora ou outra. Então assim, para o ano que vem, eu acho que seria uma opção excelente, ainda mais chegando em reta final de contrato. Até, por exemplo, o Cruzeiro ofereceu, de acordo aí com vários portais, né, 4 milhões para o Tinga para deixar o Fortaleza, né? A proposta para o Fortaleza de 4 milhões. Será que se fizesse uma proposta de 4 milhões para o Zé Ivaldo, para o Atlético Paranaense, para ele chegar no meio do ano e não jogar esse limite de jogos na Série A, para já ficar à disposição no meio da temporada, não poderia ser viável? Não sei, mas eu aceitaria muito o Zé Ivaldo aqui no Cruzeiro, atleta que fez na temporada passada 33 jogos, 1 gol e 3 assistências, viveu uma fase muito boa aqui no Cruzeiro, nesse esquema de 3 zagueiros com o Pesolano, né? Ele caía como uma luva nesse lado direito em relação à criação de jogadas, lançamentos, ele era fenomenal, ainda mais algumas bolas pelo lado esquerdo para o Jajá, pelo lado direito também, quando tinha ali à disposição o jogador de velocidade, era muito bom, muito versátil e para sair jogando também, né? Eu sinceramente gostaria muito desse retorno do Zé Ivaldo, atleta também que já foi titular da Copa do Brasil, onde o Atlético foi campeão também da Sul-Americana de 2021, jogando como titular. Aceitaria muito o jogador aqui no Cruzeiro e quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Enfim, o atleta aí que vai estar nessa reta final de contrato e que o Cruzeiro já segue sim monitorando a sua situação, assim também como o Zé Ivaldo, né, segue monitorando a situação do Cruzeiro e os cruzeirenses aí nas redes sociais, se querem ou não esse retorno do zagueiro de 26 anos de idade. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Pedro Castro. Será que o jogador vai voltar e ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro? Onde o Diba foi rebaixado, né, o time lá dos Emirados, onde o Cruzeiro emprestou o Pedro Castro e também o Edu no início desse ano. E assim, por incrível que pareça, o Pedro Castro jogou muito mais do que o Edu. O Edu jogou 6 partidas e marcou 2 gols. O Pedro Castro jogou 14 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. E assim, foi titular, uma peça importante na equipe, né? Mesmo sendo rebaixado. O Pedro Castro, que está aí com seus 30 anos de idade.
contrato dele com o Cruzeiro vai até o final desse ano, de 2023, e vai ter aí, né, no caso o Cruzeiro à disposição do jogador e não sabe ainda se vai continuar com ele ou vai emprestá-lo para uma outra equipe. Eu acho que o mais provável é que o Cruzeiro empreste o jogador, porque nessa função de meio de campo o Cruzeiro tem peças demais. Por exemplo, eu vou listar só aqui de cabeça, tá? Neto Moura, Felipe Machado, Ramiro, tinha o Richard que agora foi embora, mas aí tem o Ian Lucas ainda, o Fernando Henrique, o Matheus Jussa, aí vai ter ainda o Pedro Castro. Não acho que o Cruzeiro vai ficar com esse tanto de jogador no meio de campo, até porque o Pedro Castro não deve ter um salário baixinho não, tá? Até porque ele chega vindo campeão da Série B pelo Botafogo, ano passado pelo Cruzeiro. O Pedro Castro jogou 24 jogos, um gol e uma assistência, até vive alguns momentos como titular, joga uns jogos, como por exemplo no jogo da ida contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas perde muito de espaço, até por isso foi emprestado nesse ano, depois de um bom desempenho lá no Diba. Então quero saber o que você acha do jogador, se aceitaria esse retorno do Pedro Castro para essa metade do ano, né? Não sabemos se ele já vai voltar agora, igual o Edu, ele não postou nenhuma foto nas redes sociais, ninguém aí do Cruzeiro comentou sobre reintegração do Pedro Castro, mas quero muito ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui no Cruzeiro News a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos, que vai me ajudar demais. O link aqui do Clube KTV para você assistir esse jogo entre Cruzeiro e Grêmio vai estar aqui embaixo na descrição. Outras notícias do mercado da bola do Cruzeiro vai estar aparecendo aqui na tela para você conferir. Valeu, galera!